Lá falar de epidemiologia. São uma sequência de 3 aulas. Vou falar aqui um pouco sobre os conceitos da epidemiologia, depois um pouco de histórico, depois um pouco das aplicações. Então, vamos aos conceitos em epidemiologia. O que é epidemiologia? A Associação Internacional de Epidemiologia, em seu Guia de Métodos de Ensino, ela define a epidemiologia como o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Enquanto a clínica dedica-se ao estudo da doença no indivíduo, analisando caso a caso, a epidemiologia debruça-se sobre os problemas de saúde em grupos de pessoas, às vezes em pequenos grupos, na maioria das vezes envolvendo populações numerosas. Então, a epidemiologia, a palavra deriva do grego, onde epi é sobre, mas demos, que é povo, mas logos, que é ciência. Etimologicamente, significa ciência do que ocorre com o povo. O enfoque epidemiológico é a frequência, o estudo da frequência e da distribuição dos eventos de saúde e dos seus determinantes nas populações humanas e a aplicação desse estudo na prevenção e controle dos problemas de saúde. Veja, estudo da frequência e distribuição dos eventos de saúde. Então veja como a epidemiologia ela está dentro da geografia da saúde, ou o contrário, né? A geografia da saúde dentro da epidemiologia. A definição também pode ser como a ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Pelo significado da palavra, podemos entender melhor do que se trata epi, sobre, demo, população, logos, estudo. A epidemiologia congrega métodos e técnicas de 3 áreas principais de conhecimento: a estatística, as ciências da saúde e as ciências sociais. Sua área de atuação compreende ensino e pesquisa em saúde, avaliação de procedimentos e serviços de saúde, vigilância epidemiológica e diagnóstico e acompanhamento da situação de saúde das populações. Outras definições. População refere-se a grupos humanos definidos pelo seguinte conjunto de características comuns: sociais, culturais, econômicas, geográficas e históricas. Doença. O que se compreende como doença inclui disfunção física ou psicológica, estado subjetivo em que a pessoa percebe não estar bem e um estado de disfunção social que acomete o indivíduo quando doente. As doenças não são, portanto, apenas algo diagnosticado por profissionais de saúde, mas também fenômenos subjetivos, autopercebidos. E quando a população já estiver doente, como tratá-la? Como promover a saúde e prevenir doenças? A clínica se debruça sobre as pessoas doentes, para, a partir de um conjunto de sinais e sintomas e utilizando equipamentos médicos e laboratoriais, realizar o diagnóstico e tratamento individualmente. Já a epidemiologia analisa populações a partir dos indicadores de saúde e outros dados epidemiológicos coletados ou estimados para realizar um diagnóstico de saúde coletiva. Não haveriam avanços na epidemiologia
sem abordagem clínica, que é a prática médica, mas também esta se beneficia dos estudos epidemiológicos. Então, aqui nesse quadro, a gente vê as principais diferenças entre a abordagem clínica, a abordagem médica e a epidemiologia. Então, o tipo de diagnóstico na clínica é individual, na epidemiológica comunitária e populacional. O objetivo na clínica, curar e prevenir a doença da pessoa. Na epidemiológica, melhorar o nível de saúde da comunidade, identificar fatores de risco. A informação necessária para a clínica, a história clínica, o exame físico, exames complementares. Na epidemiológica, os dados populacionais, os dados com referência de tempo e espaço geográfico de causas de morte, serviços de saúde, incapacidade, fatores de risco, as ações no clínico, tratamento e reabilitação, no epidemiológico, programas de saúde e promoção, o monitoramento no tempo, no clínico, acompanhamento clínico, ou seja, evitar doenças, melhorar, curar a pessoa, e no epidemiológico, mudanças no estado de saúde da população, bem como diminuição das taxas de mortalidade e de incidência de doenças. Os epidemiologistas são médicos, enfermeiros, dentistas, estatísticos, demógrafos, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, geógrafos, dentre outros profissionais. E eles trabalham em salas de aula, serviços de saúde, laboratórios, escritórios, bibliotecas, arquivos, enfermarias, ambulatórios, indústrias e também nos mais variados locais de realização de trabalhos de campo. A epidemiologia tem como princípio básico o entendimento de que os eventos relacionados à saúde, como doenças, seus determinantes e o uso de serviços de saúde não se distribuem ao acaso entre as pessoas. Há grupos populacionais que apresentam mais casos de certo agravo, por exemplo, e há outros que morrem mais por determinada doença. Tais diferenças ocorrem porque os fatores que influenciam o estado de saúde das pessoas se distribuem desigualmente na população, acometendo mais em alguns grupos do que em outros. O método epidemiológico é aquele instrumento para a produção de conhecimentos do processo saúde-doença, que procura responder adequadamente às novas formas de condução das ações de saúde, respondendo ao tripé básico de perguntas norteadoras: quem, quando e onde. Esses questionamentos permitem fundamentalmente analisar a distribuição de frequência de doenças, agravos e eventos da saúde coletiva em função de variáveis ligadas à pessoa, ao tempo, ao espaço, às questões ambientais e populacionais, possibilitando o detalhamento do perfil epidemiológico com vistas para a saúde. A epidemiologia aplicada corretamente é o elemento central para orientar a saúde pública de um município ou de uma comunidade rural. Eis alguns exemplos de perguntas utilizadas numa abordagem epidemiológica. O câncer de Dona Ermelinda e a doença pulmonar obstrutiva crônica do seu Benedito são casos isolados ou frequentes? Quais são os fatores que determinam essas doenças? Será que o fumo, no caso da doença do seu Benedito, levou ao desenvolvimento de sua doença? Da população de idosos da Vila Brasil, quem está mais sujeito a quais doenças? Como mensurar se a população da Vila Brasil está tendo um envelhecimento saudável? Como é o padrão de alimentação da população da Vila Brasil? Será que esse padrão está associado com o câncer de intestino que acomete Dona Ermelinda e outros moradores da Vila Brasil? A incidência de doença de idosos da Vila Brasil é similar à de outras vilas ou outro lugar de referência? Muitos dos dados clínicos coletados nas consultas no centro de saúde e nos hospitais da rede do SUS são consolidados em um nível central do município e do estado e encaminhados ao DataSUS. Então aqui a gente vê aí um gráfico mostrando a rede de informação de saúde que, partindo aí do diagnóstico, né, da unidade de saúde,
passando para a sede do distrito e aí ao município até o DataSUS. Você sabe qual que é a diferença entre pandemia, epidemia e endemia? A epidemia é a elevação brusca, inesperada e temporária da incidência de determinada doença, ultrapassando os valores esperados para a população num período em questão. Já a pandemia é a ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial atingindo várias nações. A endemia refere-se a uma doença habitualmente presente entre os membros de um determinado grupo, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica, por um período de tempo limitado. Ilimitado. Na epidemiologia, são fundamentais para diferenciar a magnitude, a extensão e a natureza dos agravos, os conceitos de epidemia e surto, epidemia, elevação do número de casos de uma doença ou agravo em um lugar determinado e um período de tempo, caracterizando de forma clara um excesso em relação à frequência esperada. Já o surto é o tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada, ou uma população institucionalizada em creches, quartéis, escolas, por exemplo. Na aula de hoje, nós tivemos como referência o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde do Brasil, o texto Noções Básicas de Epidemiologia de Montilla, o texto Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades, o módulo 2, Saúde e Doença na População, da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, o texto de Rocha, Oliveira, Mendonça, Mamed e outra pessoa chamada Rocha, Pagoto, Saúde, Conceitos, História e Sua Organização no Brasil, e o material da UFSC, a apostila do curso de especialização multiprofissional na atenção básica em epidemiologia. Muito obrigado, até a próxima. Na próxima vamos falar um pouco de história da epidemiologia.